Com a graça de Deus, nós iremos dar continuidade à exposição da primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós iremos ler, na verdade, nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 17, mas nós iremos dar continuidade na exposição a partir do verso de número 6. Concluímos os 5 primeiros versos no domingo passado. Iremos, portanto, dar continuidade a partir do verso 6, provavelmente até o verso de número 9, é o nosso propósito, em virtude de termos um conteúdo complexo, de difícil compreensão e de difícil exposição, e é um conteúdo rico e um conteúdo edificante para as nossas vidas, no qual nós precisamos compreender bem aquilo que aqui é exposto, e por esse motivo nós reduziremos toda a sessão do verso 6 apenas ao verso 9, porque assim teremos menos conteúdo e mais entendimento daquilo que o apóstolo Paulo falou quando escreveu esta carta aos Coríntios. É importante esta divisão para uma melhor compreensão e que tenhamos menos elementos para digerir e também sermos assim edificados. Nós iremos, portanto, repito, ler até o verso 17, mas iremos expor do verso 6 ao verso de número 9. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque quem profetiza é superior que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, a partir daqui que nós vamos fazer a exposição, estejam sempre atentos à leitura. Irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua, deve orar, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato,
mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Uma explicação: as palavras aqui, língua no singular, quase que todas estão no plural, embora nesta versão, algumas delas sejam apresentadas no singular, porque o dom, na verdade, é o dom de línguas. Era a capacitação dada pelo Espírito em se falar várias línguas, e não apenas uma língua. Quando o apóstolo fala no singular, em língua, é o órgão através do qual nós podemos emitir o som das línguas. Mas o conjunto todo é importante que tenhamos em mente que é uma capacitação dada pelo Espírito em se falar diversas línguas. Portanto, está aqui no plural. Nós iremos repetir a leitura do verso 6 ao verso de número 9. A partir de então, iremos expor estes versos. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? A palavra outras também não se encontra aqui. Falar línguas. A ideia é de ajudar a mostrar que é uma língua distinta daquele que ouve. Por isso que foi acrescentada a palavra outras línguas. Verso 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Até aí, então, a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós necessitamos da iluminação do Teu Espírito para o entendimento da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que é essencial do que o Senhor nos ensina aqui na Tua Santa Palavra, e que seja útil, seja benéfico, Senhor, seja edificante para todos nós, e que ao entendermos, compreendermos, tivermos um entendimento necessário para percebermos o que o Senhor nos ensina, coloquemos em prática na nossa vida diária, Senhor. E amemos mais o Senhor pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, toda a discussão a respeito dos dons espirituais da carta aos Coríntios foi iniciada no capítulo de número 12. E ela é concluída
no capítulo de número 14. E certamente a abordagem de Paulo sobre esse assunto partiu das indagações feitas por carta ao apóstolo pelos próprios coríntios. Isto nós podemos deduzir claramente pela introdução do assunto no versículo de número 1 do capítulo 12, que diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, versículo de número 1. Além de tais indagações, conhecendo os coríntios como o apóstolo conhecia, e tendo recebido a família de Cloe e outros irmãos em sua morada, muitas outras informações lhe serviram de pano de fundo para as respostas encontradas nestes capítulos. O que fica evidente desde o começo do tratamento dessas questões é que o apóstolo tem como objetivo fazê-los primeiramente compreender que a origem dos diversos dons é a mesma, ou seja, o próprio Deus concedeu a eles os diversos dons do Espírito. E em segundo lugar, o objetivo desses dons, e é nisso que o apóstolo vai se concentrar no capítulo 14, em especial o dom de línguas, que era muito valorizado entre os coríntios, e o dom de profecia, é o de trazer proveito ou benefício a toda a assembleia reunida, pois foi com este propósito que os dons espirituais foram concedidos aos homens. Ou seja, repetindo, em primeiro lugar, a origem dos dons é uma origem divina e não humana. Em especial, estes dois dons, eles eram recebidos por revelação divina. Não vinha propriamente da meditação da palavra, embora extraído dela, mas era algo recebido do próprio Deus por revelação. E em segundo lugar, e fundamental para a compreensão do capítulo 14, diz respeito ao objetivo destes dons. Qual a razão, por qual razão Deus concedeu estes dons aos homens? Com que propósito? Com que objetivo? Isto é fundamental para a compreensão deste capítulo. No versículo de número 4 do capítulo 12, e eu vou citar algumas passagens, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Diz o seguinte, verso 4 do capítulo 12: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Observe. Verso 6: e há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Capítulo 12, verso 6. Verso 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E agora o verso 25 do capítulo 12: para que, observem, não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Observe a origem dos dons e observe o propósito dos dons. Não é sem motivo, agora falo eu, que o apóstolo, antes de aprofundar o seu ensinamento sobre os dons espirituais, discorra a respeito do amor no capítulo 13.
e o coloque num patamar bem superior aos próprios dons espirituais, porque é da natureza do amor o benefício do outro, e não amar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo, na verdade, já houvera falado a respeito disto, no capítulo 8, versículo 1, observem, quando ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, já no capítulo 8, o apóstolo Paulo deixa muito claro, em várias passagens, o motivo pelo qual ele fala a respeito dos dons e dos propósitos dos dons e da origem dos dons. A soberba daqueles irmãos, mesmo sendo crentes e mesmo tendo recebido os dons extraordinários. O apóstolo Paulo faz questão de dizer: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E ele vai enfatizar isto no bem conhecido capítulo 13 desta mesma carta. Observe o verso 5 do capítulo 13, quando ele diz que o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor, portanto, não busca os seus próprios interesses. É neste caminho que os dons extraordinários, os dons especiais e, na verdade, todos os dons devem trilhar no caminho do amor. Portanto, fica claro que os capítulos que falam sobre os dons espirituais, observem, giram em torno do benefício do outro e não de si mesmo. Eu vou repetir. Fica claro que os capítulos que falam sobre dons espirituais giram em torno do benefício do outro e não de si mesmo. O capítulo 14, então, prossegue com este mesmo objetivo. E para isso o apóstolo Paulo se utiliza da expressão edificar. No verso 6, ter proveito. No verso 31, aprender e ser consolado. E ele faz isto para provar que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. É por esse motivo que ele fala tanto de edificação, de proveito, de exortação, de consolo, de aprender, porque ele está a avisar o outro e não a si mesmo. Observe, por exemplo, agora já no capítulo 14, o verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Como? Edificando, exortando, consolando. Fala aos homens, fala aos outros. E, obviamente, aos outros que são os ouvintes e que estão presentes naquela ocasião, obviamente. Verso 4. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, observe a tônica em cada verso. A tônica em cada verso. Por este motivo, ele fala do amor, que sempre visa o outro. Verso 3, edificando. Verso 4, edifica a igreja. Verso 5,
Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Observe o que ele diz agora. Salvo se as interpretar, com que propósito? Para que a igreja, mais uma vez, receba o que? Edificação. Então, a prioridade seria o dom de profecia, porque naturalmente edifica o outro. Porque a profecia é falada na mesma linguagem do ouvinte, no mesmo idioma, portanto edifica. Já as línguas, se houver intérprete, se iguala ao dom da profecia. Por quê? Porque assim, falando-se na linguagem do ouvinte, de forma compreensível, haverá o que? Edificação. Toda igreja seria edificada. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ciência, profecia, doutrina, em que vos aproveitarei? Que benefício trarei? Se não for por meio de revelação, ciência, profecia, doutrina. Ainda o verso 12 do capítulo 14, acompanhe. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Em que sentido? No sentido de que deve haver edificação da igreja, para a edificação da igreja. Verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro línguas, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. A tônica, portanto, é sempre edificação, por isso que é tônica. Por último, verso 31. Porque todos podereis profetizar um após outros. Observem mais uma vez. Para todos aprenderem e serem consolados. O que é isto senão edificação? Aprender e ser consolado. Serem consolados. Muito bem. E quanto especificamente ao dom de se falar em diversas línguas? O propósito do dom de línguas era o mesmo do da profecia, ou seja, edificar a igreja reunida. Só que, para isso, o dom de línguas, diferentemente do dom de profecia, dependia de duas situações para cumprir o seu propósito, que é o de edificar o outro. Havia dependência, portanto, de duas situações, diferentemente do dom de profecia. Que a fala fosse na própria língua materna de quem ouvia o falar em línguas. Observe o verso 4 mais uma vez. Todos ficaram, Atos 2, verso 4. Atos 2, verso 4. Depois nós voltaremos, porque as palavras e o contexto, no que se refere aos dons, é o mesmo. Repito, a diferença do dom de línguas para o dom de profecia era a dependência
de duas situações, visto que os dons todos tinham como propósito edificar o outro. Entretanto, o dom de línguas dependia de duas situações específicas. Observe, portanto, esta referência da primeira situação era que a fala fosse na própria língua materna de quem ouvia o falar em línguas, para que assim o propósito fosse cumprido. Observe verso 4 de Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora observe o verso 7. Estavam, pois, todos atônitos e se admiravam. O verso 4 fala da origem, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando, não são galileus? Observe o verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então, o ouvinte compreendia o que se falava, porque o que se falava em outra língua que não era a sua língua materna, em princípio, na verdade, neste caso aqui, era falado na sua própria língua materna. A língua falada era a língua da sua própria língua materna, portanto, ele compreendia, ele era edificado. Portanto, a primeira dependência é esta: que o ouvinte ouça a língua na sua própria língua materna, para que houvesse compreensão e edificação. Isso é muito claro neste verso 8. Em segundo lugar, a segunda condição, então a primeira é que o ouvinte ouvisse aquele que falasse em língua, o ouvisse na sua própria língua materna, cumpria o propósito, ele era edificado ou convertido. Em segundo lugar, que houvesse um tradutor. Se o que falava em línguas falasse numa língua distinta do ouvinte, que era o caso de Corinto, havia necessidade de um intérprete. Portanto, este intérprete também deveria receber a capacitação de ser um tradutor inspirado, um tradutor capacitado pelo Espírito, para que pudesse interpretar. Não era simplesmente alguém que aprendeu um idioma, mas que recebeu o dom de interpretação. Porque tanto aquele que recebia e que falava numa outra língua, quanto aquele que interpretava o que ele falava, teria que ter uma capacitação especial, pois o que se falava era algo inspirado, revelado, recebido pelo próprio Deus. Não era um simples tradutor de línguas como nós temos hoje. Havia necessidade de uma capacitação especial, sobrenatural. Voltemos, portanto, para esta tese de que deveria haver um intérprete para cumprir o propósito do dom. 1 Coríntios 14, mais uma vez, o verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, havia necessidade de interpretação. Verso 13 do capítulo 14 de 1 Coríntios, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar, para que assim cumprisse o propósito, que era o de edificar, exortar, consolar, ensinar. Por último, o verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete.
Portanto, para o cumprimento do propósito do dom, cuja origem era o próprio Deus, de se falar em outras línguas, para o cumprimento do propósito, era sine qua non, era necessário que houvesse interpretação. Senão, não cumpriria o seu propósito. Se o falar em línguas obedecer a estes dois critérios, então línguas passa a ser profecia. Observe o que o intérprete João Calvino diz em seu comentário sobre o versículo de número 5, quando fala salvo se as interpretar. Ele diz assim: pois se a interpretação for adicionada, então teremos profecia. Se a interpretação for adicionada à língua falada, teremos profecia. De fato, é uma interpretação bem apropriada e condizente com o contexto. Se não houvesse interpretação, então, neste caso, o resultado do falar em línguas estrangeiras não cumpria o seu propósito, que era o trazer edificação, embora trouxesse algum benefício. De fato, se não houvesse um intérprete, haveria algum benefício. E Paulo concorda com isso. Embora ele não defenda esta tese, ele tem que tirar o chapéu e reconhecer que, de fato, mesmo não havendo intérprete, havia algum benefício pessoal, não para o cumprimento do propósito do dom. Como assim? Hoje, nos nossos dias, visto que estes dons, segundo o nosso entendimento, cessaram. Estes dons extraordinários serviram e cumpriram um propósito daquela altura, onde nós não tínhamos o cânon sagrado das Escrituras, mas aplicando para os nossos dias, pois as palavras aqui proferidas são úteis para nós também, porque nós temos sim línguas, nós temos sim revelação, profecia. Eu creio que todos vós, ou quase todos, temos diante de nós a Bíblia Sagrada, profecia. Temos línguas. A minha, pelo menos, está em português, foi traduzida. Então, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a edificação do povo de Deus. É por meio dela. E quando ela é proclamada, o povo é edificado, homens são convertidos. É nisto que se aplica. É nisto que se aplica. E se eu, na minha devoção particular, leio a palavra, eu sou edificado. Particularmente. Embora a palavra de Deus não tenha sido dada exclusivamente para mim, mas para que eu a proclamasse, ao aprender dela, ao beber dela, ao receber dela, mas eu também sou edificado. E se eu não testemunho dessa palavra, eu posso ser edificado, mas não cumpro o propósito. Assim também as línguas. Embora não houvesse intérprete em algumas situações, ela tinha alguma utilidade. E embora isto não seja incentivado, mas há de se tirar o chapéu e reconhecer que, de fato, aquele que falava, mesmo não tendo intérprete, mesmo não cumprindo o propósito pelo qual o dom foi dado, era por si só edificado, obviamente. Então, o que é que ocorre? Ocorrem duas coisas.
Uma é positiva e outra negativa. O de se falar sem interpretação. Ou seja, positivamente, falar consciente e compreensivelmente a Deus e a si mesmo. Isso é positivo. Não deixa de ser. Mas não é uma fala em êxtase. Observe o verso 2 mais uma vez. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então observe que Paulo tira o chapéu, reconhece que de fato, mesmo não havendo intérprete, há algum benefício positivo para quem fala, embora ele desestimule isto, mas é apenas uma concessão do apóstolo, reconhecendo, de fato, você é edificado, é verdade, mas não é esse o propósito da língua. E observe que quando ele diz não fala a homens, é óbvio que o contexto é não fala a homens porque não há intérprete. É por isso que não fala a homens. Ele fala numa língua que os homens desconhecem, e os homens aqui são aqueles os quais o falante estava diante, falando. Obviamente, não havendo intérprete, então ele está a falar a quem? Não aos seus ouvintes, porque ele está a falar numa língua que seus ouvintes não compreendem. Então, neste caso, ele fala a Deus. Por que ele fala a Deus? Porque não é um blá blá blá. Ele está a falar aquilo que lhe é revelado. Em espírito fala mistérios. E mistérios em toda a Escritura, pode fazer uma pesquisa. É algo que estava oculto, que foi revelado, que o homem não descobriu por meio de uma filosofia ou da ciência. Era algo que estava oculto, que lhe foi revelado. Já falamos sobre isso, não iremos repetir hoje. Ninguém o entende, por esse motivo que ele fala a Deus, porque ninguém entende. Então, obviamente, ele está a falar a Deus porque não é um blá blá blá. Ele está a falar de fato algo próprio que edificaria se houvesse intérprete. Útil, não é um êxtase, uma língua desconhecida entre os homens. Mas ele não fala a homens porque o homem não entende, visto que ninguém o entende. É por isso que somente Deus vai compreender o que ele está a falar. Afinal de contas, ele recebeu do próprio Deus. Em segundo lugar, o que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. É um outro aspecto positivo do falar e ninguém entender. Fala a Deus e ele é edificado. Mas por que ele é edificado? E o outro não? Ele é edificado porque ele compreende o que ele está a falar, óbvio. E o outro não, porque o outro não entende. Porque se ele é edificado simplesmente porque ele fala, por que o outro não é edificado? Se ele fala e não compreende e é edificado, por que não falar e o outro não compreender e ser edificado? Faz sentido. Então, óbvio, ele compreendia o que dizia e por isso ele era edificado. Veremos isso na exposição. Isso é apenas uma introdução para uma melhor compreensão. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, é o verso 28. Ou seja, estes 3 versos foram citados para provar que há um aspecto positivo reconhecido pelo apóstolo quando se fala a língua estrangeira e não há uma interpretação. E não é a língua natural dos ouvintes. De fato, Paulo dá o braço a torcer e tira o chapéu e diz, não, é verdade. Vocês são edificados.
Vocês falam a Deus como quem ora, e de fato é orar neste caso, ou louvar, engrandecer a Deus por si só, mas não cumpre o propósito. Então, por isso que é preferível profetizar, porque o propósito é a edificação. Por isso que se deve orar para que haja intérprete, porque o propósito é a edificação do outro. Mas eu tiro o chapéu, é verdade. Vocês são edificados, vocês falam a Deus porque vocês falam mistérios, então fala a Deus. E negativamente? Bom, negativamente é em não cumprir o propósito do dom que é edificar. Quando ele diz, no verso 2, ninguém o entende. E isso é uma crítica, não é um elogio. Fala a Deus, mas não fala aos homens, porque ninguém o entende. Então, esse é o aspecto negativo de falar uma língua que ninguém entende. Ninguém entende, ninguém é edificado. É inútil, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Qual a utilidade? Qual o benefício? Se eu for falando em outras línguas, e se deduz sem intérprete, é óbvio. Se vos não falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina. Terceiro lugar, fala ao vento. Verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, falar ao ar não é uma coisa positiva, é negativa. É perder tempo. É falar mistérios, revelação, mas para absolutamente ninguém. Então, é um aspecto negativo. Em quarto lugar, não produz fruto. É outro aspecto negativo de se falar para si mesmo, em que só Deus ouve. E é como quem fala ao ar, não produz fruto. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Eu falo mistérios, revelação, é verdade. Mas a minha mente não produz fruto, fica infrutífera, não produzir fruto. Ou seja, não edifica, não traz benefícios. E por último, é tido como louco. Esse é o aspecto negativo também, de se falar a língua para ninguém, não falar aos homens. Verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? E não é isso que ocorre hoje? Entre os homens no meio evangélico ou evangelical? Homens falando blá blá blá, neste caso, que ninguém, nem ele próprio compreende, ninguém é edificado, nem ele próprio. E as pessoas do mundo, e até entre nós mesmos, dizem: estás louco. Este, portanto, é mais um aspecto negativo de se falar uma língua na qual o outro não compreende. Paulo não defendeu ou estimulou o falar em outras línguas, nem orar ou cantar em línguas sem intérprete, mas reconhece que isto traz de fato algum benefício próprio. É um reconhecimento, uma concessão. Porém, o dom não foi concedido, já vimos, com este propósito. Muito bem, tendo falado em edificação como alvo de se falar em línguas ou profeticamente, que é o alvo de se falar em línguas e profetizar, fica também evidente que esta edificação somente se realiza por meio de entendimento. Se não houver compreensão cognitiva daquilo que se fala, tanto o orador quanto os ouvintes não podem ser edificados. Paulo já houvera dito no verso 2: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E no verso 3:
Fala aos homens edificando, exortando e consolando, ou seja, a edificação requer necessariamente compreensão do ouvinte. Como é possível falar aos homens se não houver compreensão? Como eu poderei edificar alguém se não falar de forma compreensível? Como eu posso exortar alguém se este alguém não entende a minha exortação? Como é possível consolar alguém se eu falar uma língua incompreensível? E como é possível edificar-se a si mesmo sem que haja compreensão? Isso vai contra todo o ensino dessas passagens e de toda a Escritura. É sobre isso que os versos a seguir irão se concentrar. O apóstolo Paulo vai dar algumas ilustrações para provar a tese de que um entendimento do que se fala é exigido para edificação. Para a profecia não há barreiras linguísticas, mas para línguas há. O primeiro exemplo, portanto, agora entrando no texto, verso 6, ele vai tomar de sua própria experiência ao visitar a congregação. E na hipótese dele fazer uma visita à congregação e falar em línguas, da sua própria experiência, o que se pode deduzir. Observe então agora sim, versículo de número 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Quando o apóstolo Paulo utiliza a expressão agora, ele quer dizer o seguinte: visto que as coisas são assim, como acabo de vos falar, do verso 1 ao verso 5, lhes darei um exemplo da minha própria experiência em vos visitar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos fala neste versículo 6. Ele vai dar hipoteticamente o resultado de uma visita aos coríntios, na qual ele se dirige ao púlpito e fala em línguas. O que é que vai ocorrer? Ele vai dizer: que benefício, que vos aproveitarei, ou seja, qual é o benefício? Se falar numa língua que vocês não compreendem, ó coríntios. Portanto, indo até vocês, e tendo recebido revelação, falarei a vocês profeticamente, e tendo conhecimento, falarei como um professor que leva doutrina aos seus alunos. É isso que ele diz aqui, observe. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Que benefício darei a vocês? Se vos não falar por meio de revelação, ou seja, se não vos falar de forma compreensível aquilo que eu receber como profeta de Deus. Porque aqui não são 4 tipos distintos. Revelação implica em que o profeta recebeu e falou ao povo. Portanto, quando ele disse não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, revelação é aquilo que o profeta recebe. É desvelado diante da sua mente, diante da sua compreensão, as verdades de Deus outrora ocultas. E aí o profeta, então,
profere aquelas palavras por revelação. Ciência é conhecimento e doutrina é ensino. Então ele está a falar aqui do profeta e do professor, que tem conhecimento e que transmite ao povo de Deus e que ensina. Então ele diz que vos aproveitareis se não vos falar como um profeta ou como um professor que ensina e que implica entendimento. É isto que o apóstolo Paulo está a falar aqui. Ou seja, não vai adiantar absolutamente eu chegar diante de vocês e falar em línguas desconhecidas, mas será útil, trará proveito se eu chegar diante de vocês e profetizar. Por isso que a profecia é superior ao dom de se falar em variadas línguas. Por quê? Porque vai trazer benefício ao povo de Deus. É esta a interpretação do versículo de número 6. O profeta é aquele que recebe a revelação. O doutrinador é aquele que leva a ciência, conhecimento. É o professor. Ser profeta é ser boca de Deus. É transmitir o que recebeu. Vejamos, por exemplo, o que corrobora com isto que o apóstolo Paulo acabara de dizer no verso 6, Gálatas, verso 11 e 12. Diz assim, Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Por quê? Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O evangelho anunciado pelo apóstolo e pelos demais, ele recebeu não da parte de homem algum, mas por revelação. O apóstolo, todos nós sabemos, é um profeta. Ele fala daquilo que recebe do próprio Deus. Efésios 3, 3 e 4. Abram suas Bíblias. Diz o apóstolo Paulo, Efésios 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Observe aí a palavra mistério. Conforme escrevi há pouco resumidamente. Agora observe o verso 4. Pelo que quando ledes o que há pouco vos escrevi resumidamente, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, que é o Evangelho, que é aquilo que estiver oculto na antiga dispensação, no Antigo Testamento, e que agora se tornou claro diante dos seus olhos. Revelação, foi desvelado seus olhos, o seu entendimento. Foi revelado o que estiver oculto diante dos seus olhos. E ele recebeu da parte de Deus e ele transmite. Não em línguas, mas em profecia. E o verso 9 do capítulo 1 de Efésios, observe aí. Esse mistério desvendado, ou desvelado, tirado o véu, tirado a venda. Desvendando-nos, Efésios 1, 9. O mistério da sua vontade. Mistério. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Mistério, portanto, é algo que, segundo o Novo Testamento, é algo que já foi revelado. Era segredo, deixou de ser. Era mistério, deixa de ser quando se fala, quando se proclama. Voltando para Coríntios, capítulo 15.
verso 3 e verso 51. Isso é importante. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 3 e o 51. Antes de tudo, verso 3 de 1 Coríntios 15. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, já estava lá revelado. Mas ele recebeu como que desvelando os segredos lá, como que uma parábola, que precisava de um entendimento do seu significado. Então, o que Paulo entregou aos coríntios, foi o que ele recebeu, e que já estava nas Escrituras Sagradas. E o verso 51, eis que vos digo um mistério. Olha, se diz mistério, já não é mais mistério. Se é segredo, quando se diz, já não é mais. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Revelação, revelada, deixa de ser mistério. Mas a palavra de Deus utiliza esta terminologia mistério para enfatizar o fato de que não se recebeu de homem algum, e que homem algum teve conhecimento por um entendimento natural, investigativo, científico, filosófico, mas algo recebido da parte do próprio Deus, e que é revelado por meio de profecia. Então isso explica o verso 6. Isso explica de forma clara e cabal o versículo número 6, e o motivo pelo qual o apóstolo prefere profecia a línguas. Porque se revela no entendimento do povo. O segundo exemplo que ele dá, esse foi o primeiro exemplo, verso 6, da sua própria experiência, como alguém que falava, que tinha um dom de falar em línguas. Paulo tinha esse dom de falar em línguas. Então ele dá esse exemplo. Olha, se eu for até vós falando em línguas, que vos aproveitarei, se não falar como profeta ou como professor, doutrinador. O segundo exemplo é do verso 7 e do verso 8. Ele vai mostrar que o propósito é que haja compreensibilidade no que se diz. Ele toma os instrumentos musicais como exemplo. Então, observe, ele tomara ele próprio como exemplo para defender a tese da necessidade da compreensão para edificação, e agora ele vai dar mais dois exemplos relacionados a instrumentos musicais. Um é um instrumento de sopro, a flauta. O outro um instrumento de cordas, a cítara, e daí que vem guitarra. Guitarra vem da palavra cítara, é um instrumento de corda. O princípio é o mesmo dado no exemplo dele próprio, mas é para reforçar a ideia da compreensibilidade naquilo que se fala, naquilo que se diz. Observe, portanto, o verso 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se os sons destes instrumentos não forem bem distintos, como se reconhecerá? O apóstolo Paulo então ilustra com a cítara e a flauta para mostrar o resultado de se ouvir um som em que não há distinção. O objetivo óbvio da ilustração é mostrar a inutilidade de fazer sons que não são compreendidos. Não é a natureza do dom que ele está a falar aqui.
mas a loucura do uso dele que se faz, que é o ponto em que o apóstolo tem em vista. O soprar ou dedilhar ao acaso, qualquer instrumento musical, produz um som sem sentido, simplesmente dedilhar ou soprar. Produz um som sem sentido. Mas se tais instrumentos são utilizados de forma a reproduzir as notas próprias de uma melodia, a música será reconhecida. Eu lembro que havia alguns poucos anos atrás, e eu participei dessa ocasião, embora muito novo. Havia um programa chamado Qual é a Música? E nesse programa, além de outras dicas, se tocava lá um órgão para que as pessoas, os artistas, identificassem qual era a música. E aí era solicitada 3, 4, 5 notas, para que houvesse compreensão. Então, se tocava aquelas notas musicais de uma determinada melodia, para que a pessoa reconhecesse. Eu, como nessa altura, eu conhecia tudo quanto era música, ouvia música, a valer, para mim era a coisa mais extraordinária do mundo, eu me afastei disso grandemente, mas eu gostava de ouvir. Eu identificava quase que tudo, quando se dava 2, 3, 4 notas, sons bem distintos. Se não der som bem distinto, não se compreende. Mas se der, você vai compreender. Você vai entender. Esse é o ponto da ilustração do apóstolo. Quando ele fala de flauta e de cítara. Notas as quais haverá compreensão da parte do ouvinte. Muito bem. Então, é com este objetivo que ele agora repete no verso 8, dizendo o seguinte, observe, verso 8. Pois também, assim como flauta e cítara, da minha ilustração, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então ele reforça a ideia de que uma trombeta tocada de qualquer forma não vai atingir o seu objetivo, que no caso aqui é num serviço militar, vai fazer com que o soldado, ao ouvir o som certo da trombeta para a batalha, ele vai agir, vai ter um benefício, um resultado. Ele se preparará para a batalha. Mas se o som da trombeta não for um som reconhecido por ele, que aquele som é o som próprio para a batalha, então, quem se preparará para a batalha? Então, é o mesmo exemplo dado anteriormente. Então, o primeiro exemplo foi pessoal, ele se dirigir aos coríntios e falar em línguas, que proveito haveria, e aí ele dá como exemplo instrumentos musicais distintos, compreensíveis, para que haja uma reação por parte de quem ouve. Então esse versículo é uma confirmação do verso anterior, ou seja, se o som emitido não produz um efeito adequado, se for ininteligível ou incerto, quem irá atender ao chamado para a batalha? Assim, o que fala em línguas pode anunciar as verdades mais importantes, pode desvendar mistérios ou cantar louvores, mas que proveito terá aquele que não compreende? Paulo, então, agora, no verso 9, vai fazer a aplicação destes 3 exemplos dados. Observe, portanto, o verso 9, a respeito da
necessidade de se compreender o que se fala. É isso, simplesmente isso. Observe o verso 9. Assim vós, se com a língua, aqui é no singular e somente aqui, porque está falando do instrumento através do qual se fala. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, assim vós, se falardes em línguas e não houver intérprete, como se entenderá o que dizeis? Portanto, para que haja entendimento, para que haja edificação, para que se frutifique, para que haja exortação, para que o Evangelho seja anunciado. Lembra de Atos dos Apóstolos? Quando o Evangelho foi ali anunciado, foi anunciado em línguas. Por que foi anunciado em línguas? Porque havia ali povos de todas as nações. Nós vamos ver isso mais adiante. Isso se chama o reverso de Babel. Enquanto em Babel, o homem que falava uma única língua foi confundido pelo próprio Deus, e daí houve divisões entre as nações, incompreensão entre elas, o Evangelho unifica, porque o Evangelho anuncia a redenção em Cristo Jesus por meio de uma língua compreensível. Portanto, todo este ensino, e eu encerro aqui no verso 9, tem como propósito nos colocar diante dos nossos olhos que nós somos um povo privilegiado. Nós temos a palavra de Deus em nossa língua, em várias versões. Esta, inclusive, no português de Portugal. Nós podemos ler. E se você quiser ouvir e ser edificado em línguas estranhas, pegue uma Bíblia em inglês, francês, alemão. Se você lê essas línguas, leia. Você será edificado. Se você compreender. Mas não é necessário. É preferível ler na sua própria língua e ser edificado. Mas, acima de tudo, o propósito desta edificação vem por meio do anúncio do Evangelho, Jesus Cristo e este crucificado. Como haveremos de anunciar Cristo e este crucificado numa língua desconhecida? O que se faz numa igreja quando se fala algo que ninguém compreende? Como Cristo é exaltado, como Cristo é glorificado, porque a igreja se reúne com esse propósito de exaltar a Cristo, de exaltar a Deus, o Criador. Isso tem que ser falado numa língua que as pessoas compreendam, porque o propósito não é chamar atenção para o pregador, mas para Cristo, o Senhor, o Redentor, o Criador de todas as coisas. É este o propósito pelo qual nós nos reunimos, é aprender de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto só pode ser anunciado numa língua compreensível. Isso só pode ser compreendido se você pega a Escritura e abre e explica a Escritura. Isso é doutrina, isto é ciência, mas não é a ciência dos homens, é a ciência do próprio Deus. É a ciência revelada na sua própria língua. Você é um privilegiado. Quantos povos ainda há que não têm a palavra de Deus em sua própria língua? E nós temos várias Bíblias de várias versões em nossas casas. Bíblia de estudo A, Bíblia de estudo B, Bíblia de estudo C, que às vezes mais atrapalha do que ajuda.
mas você tem a Bíblia, a palavra de Deus. Procure, portanto, estudá-la, compreendê-la para a edificação de si mesmo, mas em especial, ao ser edificado, edificar os outros, porque é palavra de Deus. Nós viveremos eternamente diante de Deus ao ouvir a sua voz numa língua que compreenderemos. E assim Deus será honrado, glorificado, e assim cumpriremos o nosso propósito como seres vivos, que é o de glorificar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele, pelo seu Espírito, nos edifique na sua palavra, para a sua própria glória e para que nós venhamos a nos amadurecer como crentes em Cristo Jesus, povo da aliança. Amém. Amém.